Os Estados Unidos levanta, na década de 90, como grande potência estratégica e militar, tá? E econômica. Estratégica, militar e econômica, os Estados Unidos. O que acontece? Ele passa a ser o grande polícia do mundo. Ele, a influência não vou falar, enfim, do movimento do Clinton, né? Queria que todos os países abrissem mão da sua segurança e usassem suas forças armadas, principalmente da América Latina para baixo, né? Como o México não, o México se aliou a ele, mas da América do Sul para baixo como força policialesca. Então, as forças armadas do país tiveram uma queda enorme de orçamento, de tudo mais, por conta de um pensamento que só existia agora uma potência hegemônica. Na década de 90, os Estados Unidos era a única potência que podia lutar em duas frentes de guerra de alta intensidade e uma frente de guerra de baixa intensidade. Era a potência econômica, militar e estratégica do mundo. A Rússia perdeu esse protagonismo e não conseguiu se levantar. Veio tentando se levantar, aí surge a figura de Putin, que veio ao longo desses anos se alternando no poder, mas com o poder dele. Ele nunca deixou de ser o cara. Então, quando você tem um pensamento de um cara, não estou defendendo o regime ditatorial, não, mas quando você tem um cara no governo, tá? Você tem o quê? Um pensamento único de governo e de Estado. Governo e de Estado, é o que aconteceu na China, acontece na Rússia. E eles veem no Putin o seu czar. Apesar dele ter revezado, como esqueci o nome dele, o outro cara que foi primeiro-ministro lá. Ele ficou 4 anos fora só. Botou outro lá, depois mudou a Constituição e é o cara que mais, se for fechar, daqui a pouco ele vai ficar mais tempo no governo russo do que até a Catarina, não sei das quantas, entendeu? E esses 4 anos ele não ficou fora. Não, ele era o segundo. Ele era, né? acho que o primeiro-ministro, uma coisa dessa. Então, a Rússia agora não é um ator global. Não é um ator global, como era antigamente, mas é um ator regional forte. E aí você tem a teoria de Mackinder, que diz que quem comanda o centro da Terra comanda o mundo, e o centro da Terra é a Rússia. Só que eles não estão só. Eles estão alinhados com outros atores. Aí você pega a China, que está alinhado com ele, Índia, que está alinhado também. Aí você já vai fazendo um outro desenho que está mudando a coisa toda. Ou seja, nós estamos vivendo um momento tenso. Então, voltando, ele está buscando o protagonismo mundial? Lógico que está. Ele tem arma nuclear? Lógico que tem. Alguém vai bater nele? Não. No Brasil é fácil bater, porque a gente é um grande eunuco, né? Você conhece o eunuco, né? Conhece o eunuco? Eunuco é o que não tem... Fortão, grandão, mas vai pegar, não vai pegar. Ou seja, tá entendendo? A gente não pode. O Brasil tem que ter uma força armada forte, entendeu? Para poder responder. Mas então você poderia ter... O Mano Walter levantou a dúvida ali. Eunuco é o que não tem cu ou é o que não tem pau? Não, ele foi castrado. Foi castrado, né? Ele pode tomar conta do harém, porque ele não vai fazer nada. O eunuco toma conta do harém, não vai fazer nada com as noivas. Sem pau, né? Com as noivas do califa. O eunuco toma conta das noivas do califa, ou seja, é um escravo fortão, mas não faz nada. Então, nenhum país que quer ser ator global player, ele tem que ter a questão da responsabilidade de o poder dissuasório. Isso desde 1648, com o Tratado de Westfália, quando as nações se organizaram como atores globais, como atores. Westfália diz isso. A gente não pode abrir mão disso. Agora, então você é a favor da bomba atômica? Peraí, não vamos entrar nesse esquema. Mas a Índia tem, o Paquistão tem, e aí já não mete muita cabeça, entendeu? Nós tínhamos um projeto de veículos lançador de um foguete, que Alcântara, que nós tivemos a perda lá, que infelizmente quando tinha um jornal, que eu não vou falar de que é TV, que quando anunciava o teste, o apresentador falava debochando, perdemos não sei quantos mil porque o foguete explodiu. E quantos foguetes explodiram? Elon Musk, na tentativa particular dele, explodiu 4, e quase foi 4, salvo engano, e quase foi a falência, e graças a Deus o 5º deu certo. E tá aí. O projeto X dele conseguiu. Ele era riquíssimo, vendeu uma firma, tal, que agora eu esqueci o nome, e aí pegou aquele dinheiro e jogou no foguete, porra. Imagina isso. Então, você tem que ter tentativa e erro e acerto. Ou seja, a gente tinha que ter também uma condição de dissuasória para poder ser um global player. Eles têm. Eles militarmente têm. Agora,
como eu falei, na quarta geração, você falou na década de 90, a tua pergunta foi sobre a década de 90. Como é que era isso? A década de 90 a gente tinha um principal ator, que era os Estados Unidos. E eles estavam lá dando de braçada. Só que eles responderam pela própria ação deles. Por quê? Quem é que era o opositor do russo no Afeganistão? Era os jihadistas... Como é que é o nome dos caras? Como é que é o nome? Agora eu esqueci, rapaz. As mudrais, as escolas religiosas mudrais, mas eram os fugiu agora o nome do talibãs. Os talibãs, eles foram fomentados pelo próprio exército, pelo próprio governo americano, que alimentou ele de armas. Esses talibãs, depois, quando terminou que o russo foi embora em 89, os Estados Unidos poderia ter continuado, botado dinheiro dentro para reorganizar o Afeganistão. Então tem um livro muito bom que eu li em 2005, Contra Todos os Inimigos. Eles tiraram todos os apoios. Então aqueles masdras, aquelas escolas radicalizaram e fecharam o Afeganistão de tal forma, e aqueles grupos que vieram, grupos terroristas, né, os talibãs, ficaram contra os Estados Unidos e deu o quê? Uma guerra, o início da guerra assimétrica, que foi a derrubada das torres em 11 de setembro. Então aquela potência já passa a enfrentar, na década de 90, conflitos de baixa intensidade, que se chamaram guerras assimétricas, conflitos de quarta geração. Aí, a partir de 2011, com a guerra da Síria, tá, que ficou caracterizado o início do conflito da guerra de quinta geração. Somado isso tudo com a revolução dos assuntos estratégicos, com armas, tecnologia, papapá. Então, hoje em dia a gente está vivendo a guerra de quinta geração, é uma mistura disso tudo, uma guerra híbrida, que a gente pode até conversar sobre isso. Mas nós temos muito ainda que... Acho que eu me perdi até na tua pergunta, porra. Irmão, olha só, vamos lá. O russo. A gente estava falando do russo. Fala aí, pô. A gente estava falando de várias coisas, mas vamos para a gente controlar aqui a máquina. O russo, ele... A partir do início, né? Tu falou 89, ele sai do Afeganistão, né? E aí depois caiu a Rússia, cai a União Soviética e tal. Ele criou a União dos Estados Independentes, que não deu certo até 92. Aquele Yeltsin perdeu, era aquele bêbado lá, tá nas contas, caiu, e a União Soviética se fragmentou. Tá? Mas aquelas repúblicas todas que faziam parte da União Soviética foi um acerto de Stalin, na Revolução Bolchevique. Ele tinha que dividir os poderes para os chefes lá dos sindicalistas e tal. E fez aquilo tudo, dividiu, achando que aquilo ali ia perdurar para sempre. Não perdurou. Mas tudo bem. Sim, e aí naquele momento os Estados Unidos como a grande força do mundo, aí você citou assim, que os Estados Unidos se colocava como a grande polícia do mundo. E aí muitos países, né, não, você não precisa se fortalecer. Foi o caso do Brasil, né? Que eu dou a sua segurança. Aí tem aquele tratado lá da questão da bomba atômica, né, do enriquecimento de urânio, o Brasil foi, aderiu. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, perfeito. 98? Foi quando? Eu acho que foi isso, sim, porque, na verdade, a Marinha enriqueceu o urânio para a propulsão nuclear em 80 e... acho que foi em 89 ou 90. Veio à baila o nosso processo de enriquecimento nuclear. Agora eu não sei se foi 95, me foge. Veio à baila que a Marinha conseguia enriquecer o urânio. Mas a Marinha enriquece o urânio de uma forma inédita, tá? Por centrifugação, que ela faz para a propulsão nuclear. Tá? A propulsão nuclear é que vai fazer o movimento do submarino nuclear. O grande objetivo da Marinha é a construção do seu submarino nuclear, dentro do pensamento de negação de uso do mar. Tá? Então você tem um submarino nuclear, você bota ele debaixo d'água 6 meses, o que vai depender da capacidade do marinheiro aguentar psicologicamente 6 meses debaixo d'água. Porque ele tendo comida, ele vai navegar. E você tem um submarino mais rápido e mais silencioso. Então, uma força armada para vir navegando na nossa costa vai ter que saber que nós temos um submarino que pode afundar o navio, o capitão é dele. Então, isso é um instrumento dissuasório. Para você fazer uma bomba atômica, você tem que enriquecer não a 20%, salvo engano, a 40%. Tá? Esse é o grande problema que está tendo o Irã agora. Porque o Irã, se não enriqueceu, está quase enriquecendo. Então, ele já tem uma cascata que enriquece a 20%. E aí o nego vai facilitando, apesar dos embarques econômicos,
E ele pode enriquecer a qualquer momento. O que significa isso? Significa que vai ter um desbalanceamento no Oriente Médio tremendo. Um enriquecimento do urânio lá no Irã. Tá? Então, quando a gente tem o nosso país entregando a sua segurança na mão de outro país, a gente pode perder a nossa capacidade de nos defender. Esse é o ponto. Tá? Então, você é a favor da bomba atômica? Isso é outra discussão. Não é o fórum para a gente discutir. Agora a gente tem que ter capacidade de dissuasão. Para que o ator não... Porque não existe nação amiga, existem interesses. As nações têm interesses. Quando você contraria os interesses, Clausewitz já dizia que a guerra é instrumento da diplomacia por outros meios. A guerra é a continuação da diplomacia. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer. Né?